Boa noite, irmãos. É uma alegria poder estar aqui de novo com vocês, para nós podermos compartilhar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus, depois de um tempinho que eu precisei ficar afastado devido a uma cirurgia, poder retornar agora, compartilhar da palavra de Deus com todos que estão me assistindo. Às vezes você que me assiste agora, está me assistindo em outro horário que não seja à noite. Muito bom dia para você, boa tarde, que Deus abençoe sua vida, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 5, que a palavra de Deus, ela diz assim: um dos homens que se achavam ali estava paralítico, havia 38 anos. Esse é o versículo da minha introdução, a palavra hoje curtinha, mas onde vai nos levar a refletir a palavra de Deus, onde Deus vai estar falando ao seu coração. Então eu te convido a tirar tudo aquilo que te distrai, tudo aquilo que rouba a sua atenção, e que você consiga agora receber de Deus aquilo que Ele tem para você, amém? Então aqui nós lemos no versículo 5, que esse homem ele estava paralítico há 38 anos. Você sabe o que significa uma pessoa viver uma situação que já se perdura há 38 anos, praticamente 40 anos. Às vezes, uma pessoa quando vive um problema por muito tempo assim, que é uma vida, ela tem a tendência a desanimar, ela tem a tendência a enfraquecer, ela tem a tendência de se cansar e gera um desgaste. A pessoa se desgasta, ela cansa, e o pior de tudo, ela se acomoda, ela se acostuma com aquela situação. Ela se acostuma com aquele mal que ela está vivendo. E esse homem ele estava vivendo essa doença durante 38 anos. E aqui no versículo 6, a palavra de Deus diz assim, seguindo na leitura de João 5. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Olha, você pode dizer, mas nossa pastora, mas não faz sentido Jesus fazer essa pergunta, realmente. Mas a Bíblia aqui diz, vamos voltar aqui, vamos analisar direitinho. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente. Então Jesus vê o homem, a Bíblia diz, e soube quanto tempo estava doente. A Bíblia não se refere ali naquele exato momento que Jesus olha e vê que ele estava paralítico. Não, a Bíblia diz que Jesus olha e vê quanto tempo ele estava ali e soube quanto tempo. É claro que ele, Jesus como Filho de Deus, sabia já a permanência daquele homem ali, que Jesus durava por tanto tempo. Mas eu quero ressaltar com você aqui que a Bíblia não fala da doença que ele tinha. A Bíblia não fala, não especifica ali Jesus se atentando para a paralisia dele. Mas a Bíblia fala, e ela especifica do tempo que ele estava ali doente. Porque ela diz que Jesus sabia o tempo que ele estava ali. E aí depois pergunta se ele gostaria de ser curado. Eu arrisco dizer que talvez o que chamou naquele momento a maior atenção de Jesus foi o tempo que aquele homem estava naquela condição. Jesus viu o homem e soube. E eu quero te dizer que o Senhor sabe perfeitamente, Jesus sabe perfeitamente tudo sobre você. Cada detalhe da sua vida, cada detalhe do que passa no seu coração e na sua vida e na sua mente. Cada pormenor que seja, Jesus sabe o que você está passando na sua vida. A Bíblia diz que Jesus olha para o homem e soube. Deus está olhando para você agora, e Ele sabe exatamente aquilo que você está passando. E ainda aqui no versículo 6, primeiro Jesus pergunta, ao invés de ir curando. Também é uma indagação que alguém pode fazer, mas por que Jesus já não chega e já não vai curando ele? Ainda vai perguntar, você quer ser curado? Pois é um propósito. Jesus chega, ao invés de ir curando aquele homem e de ir resolvendo aquela situação,
Jesus primeiro faz uma pergunta, sabe por quê? Porque Jesus queria resolver um problema maior. Jesus queria resolver a causa daquele efeito. Jesus sabia que primeiro aquele homem precisava enxergar antes de andar. Mas como assim, pastor? Como enxergar antes de andar? Exatamente. Jesus sabia de tudo, não foi o que nós acabamos de dizer? Jesus sabia do coração, da mente, do emocional, daquilo que havia dentro daquele homem. Um homem vivendo aquela situação por tanto tempo, vendo tantas coisas, passando tanta desilusão, tanto desgaste, como nós já falamos aqui. Então Jesus não quer já chegar curando ele, Jesus quer chegar tratando da causa, e o efeito com certeza ele ia desaparecer. Então primeiro Jesus sabia que aquele homem precisava enxergar para depois ele andar, olhar primeiro para dentro de si, para o seu coração, olhar para a sua mentalidade, para si próprio, para aquilo que ele pensava dele, para o sentimento que ele tinha pela sua própria pessoa. Seu problema estava na sua autoestima, no que ele pensava ao seu respeito. Era tão grave que mesmo diante da oportunidade de cura que ele tinha, ele estava diante de Jesus, mesmo diante daquela oportunidade de cura, ali na frente dele, ao invés dele gritar bem alto para Jesus, quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ao invés dele gritar, berrar bem alto, eu quero, afinal de contas, 38 anos. Ao invés de dizer isso, o que ele fala? Eu não posso. Quando ele diz eu não posso, ele fala para Jesus muito mais daquilo que ele podia imaginar. A boca dele profere essa palavra negativa, derrota, fracasso, eu não posso, limitante. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, 34, a palavra de Deus, ela nos diz da seguinte forma: ó filhos de serpentes, como podem homens maus como vocês falar o que é bom e certo? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Só esse finzinho aí, só a parte C do verso 34 de Mateus 12. A boca fala do que é cheio o coração, a boca daquele homem. Quando ela fala, eu não posso, ele falou muito mais além do que ele podia imaginar. Ele não estava falando só aquilo para Jesus. Ele não estava dando só aquela informação para Jesus, não, querido. Ele estava falando muito mais. Na realidade, ele estava falando o que Jesus queria saber da boca dele. Não que Jesus já não soubesse, mas para mostrar para ele. Quando Jesus faz essa pergunta, Jesus quer extrair daquele paralítico o mal que estava dentro do coração dele, para que o próprio homem visse aquilo que estava dentro dele, que era muito pior e muito mais grave do que aquela paralisia, porque Jesus já tinha visto tudo. Então ele diz aquilo que estava cheio o seu coração. E o que estava cheio o seu coração, pastor, daquele homem? Quando ele diz eu não posso, o coração dele estava cheio de impossibilidades, de derrota, de eu não consigo, de não é para mim. Então, logo, o que ele estava professando era a realidade que ele estava vivendo. A realidade do que eu vivo combina com o que eu falo, pastor, assim? Sim, porque a Bíblia diz que a boca fala do que é cheio o coração. E quando nós falamos com a nossa boca, nós chamamos a existência. Nós chamamos a existência aquilo que não existe. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós confessamos com a nossa boca. E aqui no verso 7, ainda seguindo na nossa leitura, diz assim: o próprio homem respondendo a Jesus, ele diz assim: Senhor, eu não posso, Senhor. Respondeu o paralítico: porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Então ele fala para Jesus que não pode. Depois que ele fala para Jesus que não pode, ele quer dar uma justificativa do porquê que ele não pode. Agora Jesus começa a tratar o lado externo. Primeiro Jesus chega tratando o interior,
fazendo perguntas, querendo ouvir, como se fosse um psicólogo, querendo fazer, estimular esse homem a abrir o coração. Agora Jesus vai tratar do externo, daquilo que é físico, daquilo que é aparente, aquilo que eu e você conseguimos enxergar com os nossos olhos, aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos natural. Imagine quantas pessoas aquele paralítico viu entrar naquele tanque e ser abençoados na frente dele e ele não. Porque ele diz que quando ele tentava, chegavam na frente e ele não conseguia. Então você imagina, nesses 38 anos, eu peço a você, pense aí comigo, quantas pessoas aquele homem viu ser curada na frente dele e ele não foi. Então o que aquele homem devia ter? Muita frustração. Ele devia ter muita desilusão e muita frustração. E ele diz aqui, eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Eu quero dizer para você, um homem que vira e fala para Jesus, isso, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu quero dizer para você, não seja dependente das pessoas. Não seja dependente das pessoas. Esse homem estava dependente emocionalmente, fisicamente, sem que ele percebesse. Não faça isso com a sua vida. Eu não tenho ninguém, pastora, para me ajudar. Aquele parente, aquela outra pessoa podia estar me ajudando e não está me ajudando. Não seja dependente de ninguém. Deus está falando para mim e para você nesse momento, não seja dependente de ninguém, mas dependa somente do Senhor. Não significa que você não possa ajudar ninguém e não ser ajudado, não é isso. Mas não seja dependente das pessoas, mas seja dependente somente do Senhor. E naquele momento que ele diz, eu não posso, e Jesus veio e mostra para ele que ele podia. Jesus vem e mostra para ele que ele podia sim, ele estava enganado. O que nós temos que entender? O que Deus quer que você entenda nessa hora? Deus quer que você creia no que Deus diz a seu respeito, no que Deus diz sobre você. Cale as outras vozes, anule as outras vozes no seu ouvido, dizendo que você não pode, que não é para você, que é muita coisa, que você não merece. Não é por merecimento, é pela graça. É por favor e graça do Senhor, querido. Abra o seu coração, abra seus olhos, abra seu entendimento, expanda a sua mente. Entenda isso, diante de Deus nós somos todos iguais, então hora nenhum é merecedor de si próprio, é só pela graça. E o que acontece? Deus está vindo, como Jesus veio a esse homem, falar para mim e para você que você pode ser abençoado, você pode ser curado, você pode ser transformado, e você pode e deve ser alcançado por Jesus, aí onde você está me assistindo agora. Às vezes você está num carro, numa casa, não importa. Então Jesus veio falar para ele aquilo que ele pensava a respeito daquele homem. E naquele momento todas as outras vozes, externas e internas, que atormentavam aquele homem dizendo que ele não podia, elas se calaram. Diante da voz de Jesus, toda a voz do inimigo que tem falado na sua mente, no seu coração, que você não pode, que você não vai conseguir romper, que você não vai ter vitória nessa situação, você já vai ser calada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dentro da sua mente, dentro do seu coração. E aquele homem, quando ele fala para Jesus que não pode, ele está lhe dando uma justificativa. Ó, tá vendo? Eu estou doente ainda há 38 anos, por isso. Ele está dando uma justificativa. E quantas pessoas, querido, dão uma justificativa por não ser liberto de uma situação? Quantas pessoas que estão atravessando um vício? Eu conheço uma pessoa que tinha um vício de cigarro por quase 50 anos. E Jesus libertou essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa tirou essa palavra da boca, eu não posso. E ela começou a ouvir aquilo que Jesus falava para ela que ela podia. E aí Deus pôde ajudar ela na parte dela, e Deus honrou ela e ela foi liberta. Então quantas pessoas estão se escondendo? É o cigarro, é vício disso, vício daquilo. Eu estou aqui falando vício, mas pode ser qualquer outra coisa. E você está se escondendo, eu não consigo. Sabe como que é vício, né? Não é tão fácil assim. Sabe como é que é, né? Depois de tantos anos que fuma, ou que bebe, ou que vai no jogo, ou que está viciado numa televisão, em alguma coisa. Querido, isso é justificativa.
Isso são justificativas e desculpas. Saia de trás dessa justificativa se você quiser ser livre disso que está te prendendo. Você está num cativeiro, como esse homem estava num cativeiro. Uma primeira lição que nós podemos ver aqui: pare de dar desculpas para aquilo que Deus quer fazer na sua vida agora, hoje. Agora, querido, agora aqui nesse culto, nessa ministração da palavra. Pare de dar desculpas para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deixe as desculpas de lado. Ah, é por isso. Ah, é por alguém. Ah, é por aquele dia que fizeram aquilo comigo. Ah, é por aquele ano. Ah, é por aquele evento. Pare com isso. Tire isso da sua cabeça agora. Fala: Senhor, eu renuncio a essa desculpa na minha vida. Eu renuncio a essa desculpa na minha vida. E qual a segunda lição que nós vemos aqui também? Assuma a sua responsabilidade. Jesus queria que aquele homem assumisse a responsabilidade dele naquela situação. A parte que ele devia fazer, a parte que lhe cabia a ele, para que ele saísse daquela situação de enfermidade. Eu vou te dar aqui um exemplo, você não precisa abrir, no Evangelho de Lucas, a palavra de Deus fala dos 4 amigos que levaram também um paralítico, numa maca, até a casa onde estava Jesus orando pelas pessoas, e eles chegam lá, aquela casa está cheia, tomada de pessoas. E aí eles tentam adentrar por aquela porta e não conseguiram passar ali. E a Bíblia diz que eles foram pelo telhado, tiraram as telhas, removeram as telhas e desceram aquele homem bem na frente de Jesus. Eles estavam determinados pela cura daquele rapaz. E o que acontece? Aqueles 4 amigos não viram desculpa. Aqueles 4 amigos, eles assumiram a responsabilidade deles ali, de fazer a parte deles, e de se esforçar, de se mexer e de se mover. Querido, assuma a sua responsabilidade nesse processo, para que você saia dessa situação de cativeiro, de luta, de enfermidade, de confusão no casamento, de problema na vida financeira. Assuma a sua responsabilidade, não terceirize a sua responsabilidade para outros. E aqui nós conseguimos entender que cada um tem um compromisso, uma responsabilidade naquilo que nós vivemos. Às vezes você está tolerando uma situação que você não precisa mais tolerar. Então você tem responsabilidade, tem a sua parte que deve ser feita nessa situação, para que você saia dela e Deus possa te livrar disso. Seguindo a leitura aqui no verso 8, depois que o homem responde Jesus, verso 8: então Jesus lhe disse, olha o que Jesus fala para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus primeiro diz: levante-se, pegue e ande. Toda ação voltada para ele mesmo, para o próprio paralítico fazer, e não outra pessoa fazer por ele. Jesus mostrando a responsabilidade que aquele homem tinha no seu milagre. Era se levantar, era pegar e era andar. Era tudo envolvendo a sua própria vida, suas atitudes. Quantas pessoas hoje se encontram escondidas atrás das desculpas e fugindo do compromisso com a sua própria mudança? Continuam cativas, volto a dizer, desculpa ser repetitiva, cativa à confusão, ao adultério, ao vício, à mentira, à fofoca, a uma vida que desagrada a Deus, com tantas desculpas. É meu marido, é a minha esposa que não me ajuda, meus filhos que não colaboram, meu patrão, é a situação do país. Querido, pare com tudo isso agora. Pare com tudo isso agora. Você não depende de nada disso para mudar essa situação que você precisa mudar na sua vida. Primeira coisa que Deus está falando para você: você precisa tomar responsabilidade e entender que você tem que tirar as desculpas e as justificativas, sair de trás delas e assumir o seu compromisso de mudança nessa situação e falar: Deus, eu preciso fazer a minha parte, me ajuda a fazer a minha parte, eu não vou mais me dar justificativa nenhuma. Quantas pessoas estão se furtando da sua responsabilidade, do seu posicionamento, daquilo que nós temos que fazer? As situações, a oração já fala, é composta de 2 atitudes, orar e ação. Quantas coisas que a pessoa só ora, mas ela não está agindo. Isso é você, isso sou eu, nós estamos aqui aprendendo que nós temos a nossa parte. E aí nós conseguimos aprender a terceira lição.
Qual é a terceira lição que Deus fala aqui, que Jesus mostra para ele no verso 8? Se mova. Nós vimos a primeira lição, pare de dar desculpa para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A segunda lição, assuma a sua responsabilidade no processo. E a terceira lição, se mova. Se mexa, se movimente. Faça alguma coisa para que essa situação mude. Estamos agora na última semana do ano de 2023. Hoje, especificamente dia 27 de dezembro. A última quarta-feira do ano de 2023. Daqui a alguns dias nós já vamos, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje, agora nesse momento, quando está sendo feita a gravação, daqui a alguns dias nós já vamos virar o ano. E quantas pessoas, vai ser melhor, vai ser isso, vai ser aquilo, eu vou melhorar, amém, mas só de falar não resolve. Você precisa assumir o seu compromisso e a sua responsabilidade para que isso aconteça. E o que acontece? Deus quer que você se mova em direção ao seu milagre, em direção à transformação que você precisa na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. E aqui no verso 9, na sequência da leitura, diz assim: imediatamente o homem ficou curado, imediatamente, instantaneamente. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Um homem que estava sem andar 38 anos, cheio de baixa estima, de frustração. Eu não vou conseguir andar, isso é para o outro. Eu vi tanta gente andar, a Bíblia não fala. Eu estou aqui imaginando na minha cabeça. Eu vi tanta pessoa andar, tantas pessoas ser curadas entrando no tanque. Eu não vou ser curado. Ele achava isso. Entenda isso. Imediatamente a Bíblia diz que ele pega, aqui como Jesus fala, a sua maca, e ele começa a andar. Ele começa a andar, querido. Se você ficar se você ficar um mês parado, sem mexer as suas pernas, quando você for dar o primeiro passo, você não vai aguentar de dor. A perna já vai estar enrijecida, atrofiada, o seu músculo, os seus tendões, as suas articulações. 38 anos sem andar. A Bíblia diz que esse homem imediatamente começa a caminhar. Aleluia, Deus é fiel. Eu quero te dizer que essa situação que você está passando aí agora, que eu não sei qual é, mas Deus sabe, ela não é para sempre. Amém? Diga aí comigo agora, repita assim comigo, que essa situação que eu estou passando não é para sempre. A Bíblia diz que imediatamente este homem, ele começa a andar. Comece agora a enxergar a sua vitória. Comece agora a enxergar a sua libertação. Comece agora a visualizar pelos olhos da fé a sua cura. Assim como Jesus veio para aquele paralítico, da mesma forma que Jesus veio para aquele paralítico, Jesus veio para você, quando Deus o Pai entregou a Jesus para morrer na cruz do Calvário em seu lugar. E agora, Ele está aqui, usando a minha boca para falar com você através da palavra dEle. Como Jesus foi aquele paralítico, Jesus está vindo agora diante de você, diante dessa situação. Às vezes o teu problema não é paralisia, às vezes o seu problema é outro. Não importa onde seja na área financeira, seja na área ministerial, seja na sua área conjugal, familiar, espiritual, emocional. Você está sofrendo de depressão, você está com síndrome do pânico. Você se pega na volta do dia angustiado, com o peito apertado, desesperado, achando que você vai morrer, está na rua dirigindo um carro. Entenda isso, Jesus está vindo se apresentar diante de você agora, como fez com aquele paralítico. Assim que aquele paralítico deixa as desculpas, assume a sua responsabilidade. O que, pastora? De fazer a parte dele, de sair de trás das desculpas. Assume a sua responsabilidade no processo e se move segundo a palavra que Jesus havia mandado ele fazer. O milagre acontece. Querido, quando o projeto é de Deus, a conta fecha. Deus não faz nada pela metade. A conta fecha. Quando o projeto é de Deus, a conta fecha. Vai dar certo. Deus não faz nada pela metade.
São 3 coisas. Ele deixa as desculpas, as justificativas. Alguém não me ajuda, alguém não me põe no tanque. Depois ele assume a sua responsabilidade de olhar e falar: realmente, isso aqui também é culpa minha, eu fui mole, eu fiquei parado, eu não fiz nada. Eu aceitei admitir essa situação por 38 anos. E terceiro, ele se move, se levanta, pega a maca e faz o que Jesus mandou. Óbvio que com certeza o milagre ia acontecer, e aconteceu, como nós lemos aqui. E imediatamente aquele homem foi curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Sabe o que Jesus está falando para você aí, querido? Que chegou a sua hora, chegou a sua hora de receber sua cura, chegou a sua hora de você ser transformado, de você ser abençoado, de você ser visitado pelo poder de Deus, de você ver a sua esposa transformada, o seu marido, de você que está me assistindo, que tem o coração tão duro, orgulhoso, soberbo, se render e ser transformado por um coração quebrantado, humilde. Sem quebrantamento não há arrependimento. É uma grande oportunidade que está diante de você, que estava diante desse homem. E eu quero fazer aqui uma pequena observação em algo que Deus me chamou a atenção nesse texto. O que foi essa observação, pastora? Para aquele paralítico, o que ele disse para Jesus? Não tem ninguém, Senhor, para me pegar e me jogar naquele tanque. Jesus, não tem ninguém. Porque na ótica dele, ele só ia ser curado dentro do tanque, naquelas águas movimentadas pelo anjo, como muitas pessoas foram. Então ele só enxergava aquilo. Mas você pode ver aqui, ele não foi curado no tanque. A Bíblia diz que Jesus fala para ele: levante-se, pega a sua maca e ande. A Bíblia não diz que Jesus falou: então eu vou pegar você e vou levar lá no tanque. Se até hoje ninguém foi, eu estou aqui, eu sou Jesus, eu tenho todo o poder de Deus na minha vida, eu vou pegar você nos meus braços, vou te levar e pôr dentro da água. Não. Jesus contraria aquele homem. Levante-se, pegue sua maca e ande. E o que acontece? Aquele homem foi curado fora do tanque. Ele nem chegou a entrar no tanque e ele foi curado. Sabe o que eu aprendo aqui? 3 coisinhas que me chamam a atenção nessa observação. O jeito de Deus fazer melhor. Glória a Deus, aleluia. O jeito de Deus fazer melhor. Aquele homem tinha um jeito: olha, eu vou ser curado quando eu entrar no tanque. Ele foi curado sim, mas não foi dentro do tanque, foi fora do tanque. Não foi na água, foi fora da água. Por quê? Eu aprendo que o jeito de Deus é o melhor sempre. A maneira de Deus te tocar, a maneira de Deus te abençoar, a forma de Deus concretizar o que Ele tem para a tua vida é sempre o melhor, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo: Deus vai te surpreender, porque aquele homem deve ter ficado surpreso. A Bíblia não relata, mas dentro dele ele deve ter ficado: nossa, durante 40 anos eu pensei, eu sonhei, eu imaginei na minha cabeça, eu entrando com muita dificuldade, alguém me ajudando a entrar dentro daquele tanque e eu sendo curado. E na realidade não foi assim, não foi dessa forma, foi de um jeito muito melhor, foi de um jeito surpreendente, porque Jesus surpreendeu aquele homem, aleluia. E a terceira coisa que a gente aprende, e que eu aprendi com essa observação, que Deus faz infinitamente mais e melhor do que a gente pode pensar. A palavra de Deus em Efésios 3:20, ela declara que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar, pedir e imaginar. A Bíblia diz assim, agora, Efésios capítulo 3, verso 20. A Bíblia diz assim: agora a glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pensar, do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Aleluia. Sabe o que é isso? É o Deus que tudo pode. É o Deus que tudo pode. O jeito de Deus é o melhor de fazer. Deus vai te surpreender.
E Deus vai fazer muito mais do que você está pedindo, meu querido, nas suas orações. Deus vai fazer muito mais do que você está precisando. Aleluia, foi o que Ele fez para esse homem paralítico. Então agora, eu convido a você a nós orarmos. Foi um pensamento breve, rápido, foi algo que Deus colocou no meu coração. Mas eu convido agora você, aí onde você está. Se você estiver dirigindo agora, você não puder fechar os olhos, tudo bem. Fique aí ligado em oração comigo. Nós vamos agora nos conectar em Deus através da oração. Você que pode fechar os seus olhos, faça isso agora em reverência à presença de Deus, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós acabamos de ouvir a Tua Santa Palavra, acabamos de ouvir a Tua voz, a palavra revelada aos nossos corações, acabamos de ouvir, meu Pai, toda essa situação, Pai, que se aconteceu com este homem paralítico, e o homem, Pai, que estava acabando de se esconder atrás da desculpa, cheio de impossibilidades, cheio disso eu não posso, disso não é para mim, vai acontecer só com o outro, não vai acontecer comigo. Eu estou vendo só os outros serem curados e eu não estou sendo. Eu estou vendo só as pessoas entrarem no tanque e serem curadas e eu não estou sendo curado. Então eu acho que não é para mim mesmo. Parece que coisa boa só acontece com o outro, comigo não acontece. Parece que é só a vida do outro que é abençoada, a minha não é. Parece que é só o casamento do outro que é abençoado, o meu não é. Parece que é só o marido do outro que é transformado, o meu não é. Parece que é só o filho do outro que é salvo, o meu não é. Parece que só o outro que prospera, que tem uma porta boa de emprego e eu não tenho. Parece que só a outra pessoa alcança, os outros alcançam e eu não alcanço. Parece que todo mundo só pode entrar no tanque, mas eu não posso. Esse paralítico, Pai, ele estava dessa forma. E às vezes essa pessoa que está me ouvindo aí agora está da mesma forma. Está vivendo a mesma situação. Vê na vida das pessoas, mas não está vendo na dela. Vê no coração das pessoas, mas não está vendo dele ser transformado. Meu Deus, no caso deste homem, ele estava ali debaixo de uma desculpa, de uma justificativa, fugindo, se eximindo da sua responsabilidade, da sua parte que ele tinha que fazer para sair daquela situação, e ele precisava agir, se mover. Meu Deus, visita essa pessoa que me ouve agora, com um despertamento, Pai, que essa pessoa deixe agora as desculpas, as justificativas do porquê que ela está vivendo assim, do porquê que ela está nessa situação, do porquê que ela ainda não alcançou a sua vitória, do porquê que ela está vivendo e passando este momento. E ela se abra para assumir a responsabilidade que ela tem nesse processo e nessa mudança na vida dela. Que ela se abra para receber de Deus as estratégias que ela precisa fazer, se mover para sair dessas justificativas e assumir a responsabilidade. Que você se abra, meu querido, fala: Deus, me mostra qual é a minha parte. Me mostra qual é a minha parte no meu milagre, na minha cura, na minha bênção que eu estou orando e pedindo ao Senhor, na minha mudança. Me mostra qual é a minha parte na mudança no meu casamento, na mudança na vida do meu marido, da minha esposa, da minha família. Me mostra qual é a minha parte. Eu não vou mais me esconder, eu não vou mais fugir das minhas responsabilidades. Eu não vou mais ficar dando desculpa e me escondendo atrás das pessoas e de desculpas esfarrapadas. Peça para Deus e depois, Senhor, me ajuda a me mover segundo a responsabilidade que eu tenho, me ajuda a me mover, me ajuda a fazer aquilo que eu preciso fazer, como aqueles 4 amigos. Eles fizeram a parte deles, não tinha como entrar pela porta, eles falaram: não, nós vamos entrar, e foram pela janela, e foram pelo telhado, removeram as telhas. Eles assumiram a parte deles, eles assumiram a responsabilidade deles para que acontecesse aquele milagre. Querido, não fuja mais e assuma o teu compromisso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E com certeza Deus, ele vai te surpreender. A forma dele te alcançar com esta bênção vai te surpreender. O jeito dele agir vai ser melhor. Às vezes você está aí na sua mente imaginando aquela bênção que você tem pedido para Deus. Vai acontecer assim, vai acontecer assado. E Deus está falando: eu vou te surpreender, porque eu vou fazer ainda muito melhor do que você está imaginando. Glória a Deus. Aquele homem não foi curado dentro do tanque, ele foi curado fora do tanque, mas ele foi curado, ele foi.
Que você vai receber a sua bênção, vai. Que você vai ter as suas orações atendidas, vai. Mas vai ser de um jeito muito melhor do que você está esperando, do que você está imaginando. Deus está falando que Ele vai te surpreender, porque Ele pode fazer infinitamente mais, em nome de Jesus. Eu coloco você debaixo dessa palavra. Eu coloco você debaixo do poder da unção dessa palavra, que te toca aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos orar ao Senhor. Orar, meu Deus, por toda a nossa comunidade, Casa de Oração Ramos da Videira. Orar por todos os nossos irmãos, pela vida dos nossos pastores. Por cada irmão que nós temos apresentado em oração diariamente no nosso propósito. Queremos pedir que o Senhor visite a vida de cada um nesta hora, com a cura, com o milagre, com o livramento. Aqueles que estão no processo, que eles recebam a cura completa, que eles recebam, Pai, o aperfeiçoamento da obra, porque aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai completar em nome de Jesus. E com certeza, como nós falamos aqui, quando o projeto é de Deus, a conta fecha, vai se completar, vai se concretizar e vai ser algo surpreendente para a glória de Deus. Pai, assim nós oramos. E assim nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Meu querido, foi um prazer para mim poder estar aqui nessa noite ministrando a palavra de Deus com você, repartindo um pouco do pão que Deus tem me dado, do sustento que Ele tem entregado na minha vida, derramar sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Eu creio que Deus falou com você, visitou tua vida. Não esqueça dessa palavra, busque praticar esta palavra, senão tudo aqui vai ter sido perdido em vão. Guarde, assista novamente, esqueceu, anote, porque é a palavra de Deus, é a coisa mais importante da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um final de ano. Se você ainda não assistiu esse vídeo antes de terminar o ano de 2023, que Deus te dê um final de ano abençoado para você e para sua família. Se você já está assistindo esse vídeo no ano de 2024, que Deus te dê um ano de 2024 abençoado, cheio da presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Jesus. Amém. Obrigada.